A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui para gravar a lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Irmãos, essa lição aqui desse primeiro trimestre de 2023, né? Uma lição importantíssima que trata sobre o avivamento. E a lição de hoje, o avivamento no ministério de Pedro, nós vamos ter o texto áureo que se encontra em Atos 2,14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja a vós isso notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre a antes e o depois de um avivamento. O texto base dessa lição de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 24. Aqui nessa lição de hoje, irmão, nós vamos tratar sobre o apóstolo Pedro, sobre o avivamento no apóstolo Pedro. Nessa lição nós vamos ver o perfil, né, do apóstolo Pedro, um Pedro antes do Pentecoste, um Pedro depois do Pentecoste, né? Um Pedro antes de ser envolvido na presença de Deus, e um Pedro antes sem ser envolvido, né? Que estava apenas com a emoção, né? Estava apenas no calor da emoção. E aqui nessa lição nós vamos ter o primeiro tópico, que é Pedro antes do Pentecoste. Nós vamos ver aqui as duas atitudes de Pedro antes do Pentecoste. Vemos duas situações, irmãos, que Pedro se destaca. Uma dessas, Pedro age certo pela direção de Deus. Na outra, Pedro age errado, sendo guiado pelo seu lado carnal, mudando e sobre a influência do maligno. Na primeira situação, que está relatada em Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 17, vai dizer que certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. E é nesse momento, irmão, que Pedro ele age de uma forma certa na palavra de Deus, né? Guiado por Deus. E a Bíblia diz no versículo que, tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Essa primeira atitude de Pedro, ela foi elogiada por Jesus. Jesus elogiou Pedro porque Pedro não teve aquela revelação dele mesmo. Deus deu a ela a Pedro, né? Deus revelou quem era Jesus a Pedro, né? Pedro teve uma revelação do céu na vida dele. E essa atitude foi elogiada por Jesus Cristo. Porém, irmãos, logo após essa atitude, logo após essa situação, Pedro muda. Pedro comete uma atitude ignorante, uma atitude errada. Quando a gente lê o perfil de Pedro, meu irmão, muitas pessoas falam, Pedro é isso e aquilo, mas o sangue de Pedro está na minha veia. O sangue de Pedro também está na tua veia. Pedro habita dentro de nós, irmão. Pedro era uma gangorra, no momento ele estava em cima, no momento ele estava embaixo. Pedro oscilava na fé. Pedro ele cambaleava, né? Pedro, no momento ele estava forte, mas no momento ele estava fraco. Em momento ele estaria alegre, no momento ele estaria triste. Pedro ele oscilava entre estar certo e estar errado, estar bom e estar triste. Pedro vivia nessa oscilação. E aqui nessa outra atitude de Pedro, ele comete um grande erro. Logo após ser elogiado por Jesus, agora Pedro toma uma advertência de Jesus muito forte. A Bíblia diz que logo após Jesus falar em qual morte ele iria morrer, a forma que iria acontecer com ele, a Bíblia diz em Mateus 16, 23, imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus.
Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria na mão dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum acontecerá isso. De pronto, Jesus repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, irmão, no momento Pedro elogiado, em outro Pedro divertido. No momento, Pedro aplaudido, no outro momento, Pedro corrigido. Essas duas atitudes de Pedro, isso era muito comum no ministério de Pedro. Isso era muito comum no andar de Pedro, na caminhar de Pedro, em toda a sua obra, em todo o ministério de Cristo na terra. Isso fez parte do apóstolo Pedro. Isto acompanhou o apóstolo Pedro. E isso, irmão, não acompanhou somente os dias de Jesus, não. Você vê que o próprio apóstolo Paulo, em certa feita lá no livro de Gálatas, se eu não me engano, Paulo lá está escrito, Paulo corrige Pedro face a face, porque Pedro ele estava vivendo de duas caras. Em um momento, quando ele estava no meio de gentios, ele se comportava como gentios, mas quando os judeus chegavam, ele se comportava como judeu, né? Então Pedro estava na oscilação. Então Paulo, a Bíblia diz que Paulo resiste Pedro face a face, irmão. Mas esse Pedro que cometeu erro, cometeu falha, que ensina para nós que, independente se tem muito tempo de caminhada cristã, você pode errar sim. Se você é novo na fé, você erra sim, né? Pedro ensina para nós que todos nós estamos sujeitos ao erro, sujeitos a ser falhos. E se o apóstolo Pedro errou, quem é eu e você para não errar, para não cometer falha, para não cometer erros, meus amados irmãos? E entrando aqui no segundo subtópico aqui do primeiro tópico, nós vamos ver Pedro nega Jesus 3 vezes, irmão. Pedro, antes do Pentecoste, cometeu um grave erro. Pedro, por um momento, irmão, ele achou que era forte. Ele achou que era forte o bastante diante da declaração de Jesus sobre a sua crucificação. Pedro, ele enche o peito, né? E ele diz, né, que todos ali iam se escandalizar, né? Por causa dele, né? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Jesus iria fazer. E a Bíblia vai dizer, né, em Mateus 26, 31, 35, então Jesus diz aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Aí a Bíblia diz, irmão, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, irmão, olha só, Pedro negando, querendo dizer que Jesus é mentiroso, né? Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de maneira nenhuma o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Foram no embalo do Pedro. Maria vai com as outras, né? Só que, irmãos, Jesus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele conhece o amanhã. Ele conhece eu e você mais do que nós mesmos nos conhecemos, irmão. E a Bíblia vai dizer que após Jesus ser preso, levado para o julgamento, Pedro acompanhou de longe a Jesus, irmãos. De longe. Mateus 26, 58 vai dizer que Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo iria terminar. Lembrando que antes dele seguir, todos correram ali no jardim de Getsêmani. Todos abandonaram Jesus, irmão. E Pedro acompanhou de longe. João, discípulo amado, estava mais próximo. Todos se acovardaram, irmão. Mas o que chama a atenção é que Pedro, ele bateu no peito, ele encheu o peito e disse que todos poderiam negar, mas ele não negaria. E Pedro, acompanhando de longe, vai ter a primeira negação de Pedro, que está em Mateus 26, 69, 70, que diz que Pedro estava sentado fora no pátio. E um empregado se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo.
Como Pedro falava, moça, você está me confundindo com alguém. Você tem certeza? Acho que não é eu não, moça. Você está me confundindo. Nem sei o que você está dizendo. Eu não sei nem o que está acontecendo. Eu estou aqui, sou viajante, um exemplo, e não sei nem o que está acontecendo. Eu não sei de nada, moça. E tem a segunda negação de Pedro, né? Que está em Mateus 26, 71 a 72, que diz: quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Agora ele lamentou, irmão. Ele não simplesmente falou, você não sabe o que está falando. Ele disse, ele jurou, né? Não, não é eu. Ele afirmou, né? Ele bateu o pé. Como alguém acusa alguém, alguém fala, não foi eu. Você está mentindo, você está enganada. Como você está me acusando dessa forma? Pedro bate o pé e se agrava mais um pouco, irmão. Porque pela terceira negação, Mateus 26, 73, 75, Pedro negou Jesus pela terceira vez. A Bíblia diz, pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar. Não conhece esse homem? E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando você vai ver no Evangelho de João, nos outros evangelhos, você vai ver que nesse momento ele vê Jesus, Jesus vê Pedro, né, e olha para ele, né, e aquilo é como uma espada que atravessa o coração de Pedro. Nessa terceira negação aqui, Pedro começa a praguejar, irmão. Começa a, vamos dizer, até falar palavrão, se fosse possível. Bravo, perdido. Olha a situação, irmão. Né? Olha o que Pedro passou. Mas Pedro saiu chorando amargamente, irmão. Ele saiu chorando de uma forma fora do comum. Né? Isso foi o que Pedro passou. Só que agora, no segundo tópico, Pedro, após o Pentecoste, nós vamos ver um Pedro, irmão, diferente. Vamos ver um Pedro que, com palavras, com atitude, transformado pelo poder de Deus, irmão. Aqui no segundo tópico, nós vamos ver Pedro após o Pentecostes, nós vamos ter o primeiro subtópico. Pedro batizado no Espírito Santo. Irmãos, após Pedro, juntamente com os outros guardarem o cumprimento da promessa registrada no livro de Joel, e eles, seguindo a ordem de Jesus, eles aguardaram em Jerusalém o batismo do Espírito Santo. Jerusalém estava cheia de pessoas, gentios de diversas partes estavam lá. E o falar em línguas foi algo que chamou a atenção de todos, pois cada um do que recebeu o batismo do Espírito Santo falou uma língua diferente da qual eles falavam. Lembrando que todos ali que estavam ali em Jerusalém naquele momento eram galileus, eram judeus, irmão. Pessoas que não tinham muita sabedoria, não tinham muito estudo. E ali, quando o Espírito Santo veio sobre eles, né, foi uma manifestação chamada de xenoglossia, que é falar uma língua estrangeira sem a conhecer. Um exemplo, só tinha judeu ali, aqueles homens que falavam em outras línguas não eram homens sábios, entendidos, eram pessoas simples, irmão, que falavam mal a própria língua natal. Mas vamos fazer um exemplo, ali tinha pessoas como eu, brasileiro, só fala a língua portuguesa, e de repente eu estou num local que tem pessoas da China, da França, da Itália, e eu começo a falar na língua francesa das obras de Deus, das maravilhas de Deus, e aquilo ali foi algo fora do comum, irmãos. Só que algumas daquelas pessoas ali, algumas pessoas, né, que estavam ali, em grande parte eram judeus mesmo, começaram a falar que eles estavam bêbados, né? Começaram a zombar deles, né? Mas você vê ali que o batismo de Espírito Santo, né? Pedro batizado pelo Espírito Santo trouxe essa transformação tremenda, né? E aonde ali Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou um sermão grandioso, né? Que trouxe salvação para quase 3.000 almas, né? Pedro, na sua primeira mensagem, ganha quase 3.000 almas para Cristo, cheio do poder de Deus. Lembrando que Pedro, antes dele receber o Espírito Santo,
Pedro ele foi restaurado por Jesus antes de Jesus subir ao céu, né? Pedro, quando as mulheres chegam lá no sepulcro, a pedra está removida, o anjo dá uma ordem, né? Diz aos discípulos que ele ressuscitou e a Pedro, né? Em destaque Pedro, né? Eu vou ter uma conversa com Pedro, fala para Pedro que ele ressuscitou. E Jesus ele vai lá, prepara um cenário, né? Com a fogueira na beira do mar. Pedro tinha ido voltar a pescar com os outros discípulos. E Pedro se senta ao lado de Jesus e Jesus não aponta o dedo na cara de Pedro. Isso é muito bonito porque Jesus restaura Pedro, irmão. Ele diz lá, quando você vai no original, na palavra, né? Pedro, tu me amas, né? A palavra ali original grega o Jesus usa a primeira palavra ali com um amor sacrificial, um amor verdadeiro, né? E Pedro responde a Jesus de novo. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Na última Pedro chora: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele chora, irmãos. E Pedro foi restaurado naquele momento ali, depois recebe o Espírito Santo, prega uma ministração tremenda, ele traz falando sobre Jesus, quem é Jesus, o que Jesus passou, e 3.000 almas aceitam a Cristo. Aqui no segundo tópico, nós vamos ver Pedro e a cura do coxo, irmão, que foi algo extraordinário também, né? Pedro e a cura do coxo. Foi tremendo também essa passagem, porque Deus usou a vida de Pedro de uma forma extraordinária, né? Ali na Porta Formosa, né? Pedro, né, ele estava indo no momento de oração, ele juntamente com outro discípulo, João, chegando na Porta Formosa, tinha um homem ali, né, que pedia esmola, né? E naquele momento, aquele homem olha para Pedro, né? Creio eu que ele achou que iria receber, né, de Pedro uma esmola, ia receber de Pedro, né, uma ajuda, e isso está relatado em Atos 3, né, 3:10, e eu acho que ele achou que ia receber algo da parte de Pedro, né, e a Bíblia diz que Pedro fitou os olhos nele, né, olhou para ele, e Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele se coloca de pé e entra a Porta Formosa no pátio do templo e começa a louvar a Deus, engrandecer a Deus. E isso acontece algo tremendo, porque aquilo ali trouxe um avivamento, né, irmão? Aquele homem ali já era há muitos anos, de nascença, né? Que ele era coxo. Ele nasceu daquela situação, vivia naquela situação, e Deus operou, né? Algo tremendo. A Bíblia vai dizer lá em Atos, ó, Atos 3, versículo 6 diz: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram de pasmo e assombro pelo que aconteceu. E apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhas? Ou por que olhas tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus Cristo, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que foste solto. Mas vós negaste o santo justo e pediste que esse fosse pediste que se fosse desse homem homicida e mataste o príncipe da vida. Pedro começa a trazer um sermão ali, né, irmãos? Começa a trazer um sermão, uma palavra de Deus, e ali almas também se convertem ao Senhor. E por causa disso, Pedro e João, eles são presos, irmão. Eles vão presos por causa desse milagre, né? São presos por causa dessa grande obra, né? Que chamou a atenção de todos, né? E você vê que ele estava em perfeita saúde, né? Em perfeito estado. Um grande milagre Deus operou ali. No terceiro subtópico aqui, Pedro avivado em outras ocasiões, nós vamos ver Pedro perante o Sinédrio, né? Após a cura do coxo de nascença na porta do templo em Jerusalém,
A notoriedade daquele milagre abalou a cidade e as suas autoridades religiosas, atraindo a ira das mesmas contra Pedro e João. Quando eles estavam falando ao povo, receberam ordem de prisão por parte dos sacerdotes, revoltados porque os apóstolos falavam de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos. Por isso, os sacerdotes e os saduceus fizeram o capitão do templo prender os dois apóstolos, lançando-os na prisão, por causa da pregação do evangelho através dele. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número de homens de quase 5.000. Você vê que houve um avivamento ali, logo após essa cura do coxo, que quase 5.000 almas se renderam à vida a Cristo, né? Um outro avivamento, depois que ocorreu também, você vê ali como a presença de Deus estava na vida dos apóstolos, é o caso de Ananias e Safira, né? Que no começo da igreja cristã, a Bíblia vai dizer que as pessoas que tinham propriedade, que tinham condição melhor financeira, vendiam propriedades suas e depositavam no pé dos apóstolos. E Ananias e Safira, vendo que um homem tinha feito isso, foi querer fazer igual, só que eles mentiram. Eles venderam a casa por um tal valor, a propriedade por um tal valor, reteram parte da venda e chegaram ao pés de Pedro, né? Primeiro foi Ananias, falou, tá aqui, só que ele mentiu, né? Ele guardou uma parte e falou que estava dando o valor todinho da casa. Naquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Deus usa Pedro para falar, né? Tu não mentiste a homem, mentiste foi a Deus, né? E ele cai morto, irmão, aos pés dos apóstolos, do apóstolo Pedro. E aquilo traz um grande temor para toda a cidade. Depois a sua esposa também, Safira, chega e também é morta, irmão. Então Deus matou Ananias e Safira porque por mentir, né? Por querer enganar. Então, irmãos, nosso Deus é amor, mas é fogo consumidor. Você vê que quando você lê essa passagem, que caiu um temor fora do comum sobre aquela igreja primitiva, né? Sobre aquela igreja primitiva. Caiu um temor fora do comum. E entrando aqui agora no último tópico, nós vamos ter a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. O primeiro subtópico é a igreja atual e o Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. Aqui no livro vai dizer assim: o Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está em Lucas 18:8, né? E você vê a igreja atual, a igreja de Pentecoste. A igreja de Pentecoste, irmão, era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que viu Jesus Cristo, que andou com Jesus, né? Todos aqueles ali do começo da igreja primitiva, eles andaram com Jesus ou andaram com alguém que andou com Jesus, né? E aquela igreja primitiva, ela viu coisas e operou milagres que eu, Clebson, hoje, com 30 anos de idade, nunca presenciei alguns milagres que estão relatados na Escritura, irmão. Um morto ressuscitar, né? A sombra de alguém curar. Nunca presenciei algo dessa forma, algo fora do comum. E aqui, quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos, né, essa pergunta que é muito interessante, porventura quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando você lê também os evangelhos, né, você lê as cartas paulinas, você vê que o que vai marcar a igreja de hoje, os últimos dias, será um esfriamento espiritual. Será uma grande apostasia. E nós estamos vendo isso hoje em dia. Nós estamos vendo hoje em dia as pessoas negarem milagre, né? Negar operações de Deus. Não é porque eu não vi um milagre de alguém ressuscitado dos mortos que eu vou dizer que o nosso Deus não ressuscita alguém dos mortos, irmão. Que Deus ressuscita. Se Deus quiser, ele ressuscita. E ele está ressuscitando em algum local? Sim, está. Nós não vemos hoje aqui. Eu não vi, mas eu sei que Deus opera isso hoje em dia, irmão. Tem testemunho de pessoas. Tem testemunho de mães que o filho nasceu morto, o médico tirou a criança, morre, ó, tá morto seu filho. E a mãe pega a criança, o pai começa a orar ali, Deus sopra de novo o sopro da vida na criança. Então o que vai marcar e o que diferencia a igreja atual da igreja do Pentecoste, da igreja primitiva, é que a igreja Pentecoste era uma igreja com fé, irmão. Uma igreja que tinha fé, baseada na fé em Cristo. Diferente da nossa. Nossa hoje, nós temos muitos recursos no nosso meio hoje em dia, nas nossas mãos,
e pouco usamos esses recursos para proclamar a palavra de Deus. Temos muitos meios na nossa mão hoje, mas a fé nossa está pouca. A fé da igreja hoje está devagar. Entrando aqui no segundo subtópico, do último tópico, tempos de multiplicação da iniquidade, né? A igreja de hoje, obviamente, do Pentecoste, né? Tempo de multiplicação da iniquidade. Aqui no livro vai dizer, Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Isso está em Mateus 24, versículo 4 ao 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, né, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, né, que Paulo, quando aconselha Timóteo, ele diz: sabem por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses trabalhosos aqui, no seu original, ele traz um sentido, meu amado irmão, minha irmã, que terá uma operação maligna operando no meio do mundo. E nós estamos vendo hoje em dia, né, a depravação sexual, cultural, ética, a inversão de valores, tudo isso no nosso meio hoje em dia. Tudo isso no meio até da igreja entrando, a igreja apóstata, igrejas inclusivas, igrejas que não têm mais a Bíblia como única regra de fé. Então, a multiplicação da iniquidade. Essa semana mesmo, aqui em São Paulo, né, semana não, uns dias atrás, se você pode acompanhar, teve assinatura de algumas crianças para fazer mudança de sexo, né? Tomar hormônios para mudar o hormônio delas. E detalhe, irmão, criança de 4 anos a 8 anos de idade, os mais novos. Aí vem de 10 a 15, de 15 a 18 já adolescentes e adultos já, mas sendo apoiado pelos pais, irmãos. É a iniquidade, é a depravação, né? O que não presta sendo induzido para fazer, irmãos. Então, nos últimos tempos, a multiplicação da iniquidade vai estar feia a coisa, já está ficando no nosso meio. Terceiro e último subtópico aqui da lição sobre o avivamento de Pedro, vamos ver a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1 ao 13, mas especialmente as 5 prudentes, faz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, conforme Efésios 5, 26, 27 diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Sejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, o avivamento, né, do Pentecoste, ele tem que ser um modelo para nós hoje em dia, né? O avivamento do Pentecoste que impulsionou aquela igreja a prosseguir proclamando a palavra de Deus, fazendo prodígios, sinais, tudo para a glória de Deus. Esse avivamento, ele vai estar sim presente na igreja dos últimos dias. Porém, vai ter um aumento da iniquidade, aumento do pecado, aumento do erro, o aumento da lascívia, da prostituição no meio do mundo. Do mesmo jeito que a palavra de Deus vai ter esse grande aumento, né? A proclamação nos 4 cantos do mundo, a gente vê como a palavra de Deus tem crescido, irmão. Né? Através das redes sociais, através da mídia, através do celular, essa grande ferramenta do computador, nós podemos proclamar, irmãos, a palavra de Deus, né? Mandando em grupo de WhatsApp, mandando a palavra diária para nossos familiares, mandando palavras no status de Facebook, de tudo. Nós estamos proclamando a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem crescido. Deus tem pegado pessoas que são influentes no mundo, irmão. Pessoas que antes serviam ao mundo no modo artístico, né? Milhares de seguidores atrás dele. Deus está pegando essas pessoas e convertendo elas, irmão. Isso é um grande testemunho, né? É avivamento que Deus está fazendo no meio da igreja. E o ministério do apóstolo Pedro,
mudou completamente, né, após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Então, meu amado irmão e irmã, o apóstolo Pedro, né, ele é um modelo, né, de qualquer cristão que se converter, vai ser um apóstolo Pedro. Ele vai ser semelhante como é que ele era, né? Quando a gente, antes de ter Deus na nossa vida, antes de ter o Espírito Santo na nossa vida para nos moldar, para nos transformar, nós agimos de uma forma, irmão. Depois que temos o Espírito Santo, nós agimos de outra. Mesmo tendo o Espírito Santo, você vai cometer erro, vai cometer falha. Como o apóstolo Pedro cometeu. Mesmo ele estando já cheio do Espírito Santo, sendo apóstolo, tanta coisa que ele fez, ele tomou um deslize ali com o apóstolo Paulo, ali naquele momento. O apóstolo Paulo também tomou um deslize quando não quis um jovem Marcos perto dele. E tantos outros teve deslizes, irmão. Né? Timóteo, que era tímido, era meio quieto, e tantos outros que cometeu erros e falhas, tendo o Espírito Santo na sua vida, mostrando que nós não somos perfeitos, perfeito só há um, é Deus. O Espírito Santo ele vem nos transformar, vem nos moldar, para nos guiar, para nós atingirmos o estado de quê? Da glorificação, que nós estivermos no céu, um corpo glorificado, o pecado não habita mais no nosso corpo. Então, meu amado irmão e irmã, essa é a lição número 6, peço perdão, gravei atrasado. Novamente eu digo, irmão, é bem corrida a minha vida, o trabalho, chego tarde do serviço, tem uns afazeres dentro de casa para fazer e a gente tem que saber administrar o tempo. Até a próxima aula, a lição número 7. E no nome de Jesus, ore pela minha vida, pelo meu ministério, para Deus me dar sabedoria e entendimento, para continuar crescendo na graça, irmão, e poder aprender mais para repassar para vocês. No nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.